Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Aqui é o canal do Centro de Estudos da Consciência. Sejam muito bem-vindos. Oi, Pichele, boa noite. Deixa eu colocar aqui no ar o meu computador também. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do SEC. Deixa eu colocar aqui. Hoje eu e o José Alexandre a gente vai falar sobre projeção astral, um tema bem interessante que são os dois principais desafios, né, na saída do corpo. Então a gente vai ter uma conversa boa, gostosa, a gente vai falar sobre várias questões como medo, vontade. E agora eu estou esperando aqui o José Alexandre entrar para a gente poder falar juntos sobre esse tema bem interessante. Boa noite, Fátima, Eliane, Celso, todo mundo que está entrando, Pati Varela. E aí, José Alexandre, cadê você? Então, aqui é a nossa segunda live. A gente tem boas novidades aí no SEC, que depois eu comento de novo, mas em março a gente vai ter um domingo bem especial. Deixa eu ver qual é a data certinha. Vou falando aqui para vocês enquanto o José Alexandre entra. Dia 5 de março, a gente vai ter uma atividade em São Damião, das 10h30 às 17 horas, com a peça de teatro do Gandhi, com imposição de mãos, com práticas de bio. Deixa eu ver. José Alexandre, você pediu aqui para entrar? Ah, preciso colocar aqui o tema, né? Deixa eu escrever aqui o tema. Os dois principais desafios da saída do corpo. Então, esse é o tema. Alexandre, se você pediu, eu não sei se eu perdi aqui o seu pedido de entrada, se você puder pedir novamente. Deixa eu ver se eu consigo achar você. Alguém que tá aí? Ah, José Alexandre, oi, tá aí? E você já pediu a entrada, José Alexandre? Vamos ver. Acho que não. Aguardo você. Vou entrar novamente? Tá bom, entra novamente, aí a gente vai começar a falar, né? Enquanto o José Alexandre entra, eu vou me descrever. Ah, ele solicitou. Pronto. Autorizei a sua entrada, José Alexandre. Oi? Oi, Cadê, deixa eu cadê inverter a tu? câmera. É. Boa noite, José Tudo Alexandre. Tudo bem? bem? Tudo Tudo bem. jóia. Bem, pessoal, Você, tudo bem? você já tinha enviado a solicitação e eu não tinha Já visto, tinha não? enviado, Ah, mas tudo não bem. tinha visto. E aí as pessoas foram colocando Oi, né? Foram colocando aí as frases, daí perdemos, né, o fio da meada. Uhum. Então, boa Bem, noite a todos de novo. Enquanto você estava entrando, eu estava comentando um pouquinho a respeito da nossa atividade em São Damião, mas depois a gente sim. fala de novo. Você quer se descrever primeiro? Bom, meu nome é José Alexandre, né, eu sou membro do SEC desde 2008 e é descrição física, né? Na questão para as pessoas que não enxergam, é isso, Lérica? Sim. Uma descrição física. Bom, como eu me descreveria? Eu sou negro, sou calvo, hoje estou com uma barbicha, bigode e barbicha. Uhum. Estou com uma camiseta azul, né, que é uma camiseta que nós usamos, que é da imposição de mãos, né, do SEC. Estou com fone de ouvido
E é isso. Bem-vindos. Meu nome, agora eu vou me apresentar. Meu nome é Érica, né? Eu sou de origem japonesa, né? Meu cabelo negro, bem curtinho. Que mais? Até que eu tô um pouco mais magrinha agora, né? Não tô tão rechonchuda, né? Um rosto mais comprido, né? E também estou usando fone de ouvido. Atrás de mim eu tenho uma porta-camarão, né, com vidro jateado, branco, né? Então esse é o nosso cenário, né, Zé? Isso aí. E aí, o pessoal já foi entrando, dá para a gente começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? O que você gostaria de introduzir? Gostaria de falar alguma coisa antes da gente começar de fato sobre o tema de hoje? É interessante, esses princípios, né? Sempre ficam dúvidas, né? Sempre ficam dúvidas, por mais que a gente estude, enquanto a gente não tem aquela proficiência total, né, sobre algum Uhum. assunto, né? Então sempre surgem dúvidas básicas, né? E ao mesmo tempo, para quem já tem uma experiência no assunto, é sempre bom rever, né? Que a gente acaba escutando, ouvindo por um outro prisma, né? E acaba colocando isso na nossa vida. Assim, puxa, olha, esqueci dessa questão, né? De repente isso pode me ajudar, né? Então, a gente vai falar sobre projeção astral, né? Então, os principais desafios que nós temos, né, que são, nós vamos colocar só dois hoje, né? Mas provavelmente a gente descreva mais outros, né? Que a gente vai encontrando no caminho. É um tema E muito extenso, né, Zé Alexandre? é, é muito extenso. Acho que se a gente for pegar assim cada desafio, né, como tem no tema, acho que a gente demoraria o ano inteiro, ainda mais um pouco, para descrever cada um. Né? É muita coisa. Sim. Né? E sempre um vai amarrando o outro, né? Sempre um vai ter uma relação com o outro problema ou com uma outra situação. Né? Então, Sim. não tem como a gente separar totalmente. Né? Então, a gente vai dar aqui assim só uma pitada, né? De conhecimento e de conversa, né, Erika? Para a gente Sim. poder só ilustrar esse começo, né? Muitas pessoas entraram aqui, sabe quem entrou aqui? Volta em Ares, né? Ô, Faz, Valtonhares, faz às tempo vezes que eu a mando gente umas não. mensagens, às vezes mando umas mensagens para ele. Ah, tudo bem, Valtonhares? Quanto tempo? Muitas Isso é bom. pessoas, né? Boa noite para todos que entraram, né? Mas a gente tem saudade de algumas pessoas que a gente via sempre lá no SEC, né? São Paulo, né? Puxa, E eu não sei se é uma pena, mas acho que as coisas vão andando, caminhando por um Sim, caminho, né? Por um viés, que as coisas vão sempre melhorando de certa forma. Né? E eu espero que aquelas pessoas que estiveram conosco lá, né? Tanto em São Paulo, Jundiaí e Uberaba, né? Que possam estar com a gente também em São Daniel, né? Que é um espaço que a gente pode sim. encontrar todos, né? Dessa forma. Então, todos vão ser bem-vindos novamente. Eu vou fazer uma breve conceituação de projeção astral, né, Zé Alexandre? Porque talvez tenha algumas pessoas que estão nos assistindo hoje que não tenham tanta familiaridade com o tema, mas que vai ser bem interessante elas conhecerem e se aprofundarem. Então, essa descoincidência, a gente pode chamar de, né, saída do corpo, experiência fora do corpo, projeção astral. Essa descoincidência que ocorre, né, entre o nosso corpo astral e o corpo físico é algo que acontece diariamente, na verdade, praticamente todas as noites, quando o nosso corpo físico adormece, a nossa consciência, né, migra do corpo físico que naquele momento está desabilitado para um outro corpo no qual a gente pode se manifestar numa outra dimensão que a gente chama de plano astral. E aí, isso a gente chama de uma descoincidência, né? Uma projeção astral. Apesar de que aqui o que a gente está comentando e que a gente quer atingir em termos de experiência
é uma projeção astral com lucidez, né? Que a maioria, né, a grande maioria da população tem essa descoincidência, porém fica adormecido no outro corpo, não tem essa autonomia, né, não tem consciência de que está num outro corpo e que pode se manifestar, pode atuar. Então, a projeção astral que a gente vai falar hoje é a projeção astral com lucidez, né? E a gente separou, principalmente aqui, dois tópicos para a gente conversar hoje, que esses dois principais desafios, que é o medo e a vontade. Vou pedir para vocês, Alexandre, falar sobre o medo, né? O que você tem a dizer sobre o medo de realizar a projeção astral? Você sabe que quando a gente ouve essa questão do medo, tem muitas questões assim que a gente coloca em primeiro plano, né? Uma é a questão do que a gente sempre ouviu de alguém, né, sobre isso, porque alguém teve uma experiência que não foi legal, ou que alguém falou que isso era algo que não precisava ser realizado, né, ou não podia por algum motivo, né? Até motivos religiosos, né? Temos que considerar isso. Então a gente vai crescendo e tendo uma impressão que realmente isso daí não é uma coisa legal, né? Porque as pessoas que nós temos referências, né, de que passam algum conhecimento para a gente, né, que a gente confia, ela está dizendo isso, né? Então isso pode ser verdade. Então a gente cresce com essa impressão, né, que isso não é legal de ser feito. E Então, quando tem pessoas acontece, que falam que talvez seja perigoso, né? que talvez seja perigoso, que você pode sair e alguém entrar no seu corpo, por exemplo, né? Ou você ficar perdido no espaço, nunca mais voltar, né? Tem coisas assim. E só que daí, de repente, né, espontaneamente acontece uma projeção, né? Isso é natural. E a primeira sensação que te dá é de medo, né? Você fala, puxa, daí vem tudo aquilo que você já ouviu, vem à tona. Nossa, isso está acontecendo, né? Melhor eu rezar um pouco para que eu possa voltar para o corpo, né? Daí você volta para o corpo e praticamente vai buscar esse assunto, né? E vê que tem muita gente estudando sobre isso e que coloca isso em xeque, de certa forma, né? Fala, poxa, olha, isso é algo natural que acontece e a gente pode exercitar de uma forma para que fique mais espontâneo, né? Para que você tenha esse controle de sair e voltar quando quiser, né? Encontrar coisas quando você quiser, né? Mas o nosso medo, né, que é consciente em partes e inconsciente, toma conta nesse tempo. Então isso acaba limitando o nosso conhecimento e a nossa possibilidade de aproveitar essa experiência, né? E Posso falar que esses perigos é um mito, José Alexandre? olha, são um mito, viu? Porque dentre as experiências que eu tenho e ouvindo outras pessoas, né, que também têm experiências, eu acho que se eu ouvir alguém dizer que foi alguma experiência ruim, né, ou que a pessoa passou mal, ou aconteceu alguma coisa de ruim, de 100%, 0, alguma coisa assim aconteceu, né? Porque isso vem arraigado de muitas crenças mesmo, né? Tem centenas de sensações que nós temos no corpo que são energéticas e que dá a impressão que está acontecendo alguma coisa justamente porque a gente criou uma imagem, né? Que tem alguém puxando o nosso pé, que tem alguém pegando o nosso pescoço, né? Então, tudo isso, naquele momento, vem à tona, né? Então, essa nossa dificuldade de deixar isso acontecer se amplia, né? Justamente porque a gente cria imagens de uma realidade que não existe, né? Só falando uma coisa que o pessoal está mandando perguntas, o Pichelli aqui está pegando as perguntas para a gente, né? E daqui a pouco a gente vai fazer uma coletânea para ir respondendo, né? Então, pode continuar. Ele passou aqui também. Eu vejo que uma das questões também, Érica, é assim, não,
legal, eu vou praticar projeção astral, que eu tive uma projeção espontânea, achei legal, apesar do medo, e vou estudar isso. Mas a partir do momento que a gente está ali, né, entrando em contato e começando a sair do corpo, mesmo que seja só uma movimentação energética, inconscientemente vem assim, o que eu vou encontrar do outro lado? Né? É uma coisa desconhecida para nós, assim. É diferente do que a gente acordar todo dia, né, ver o nosso quarto, onde a gente durma, né, a nossa sala, a nossa cozinha, e sair para trabalhar, né? Do que você, de repente, sair no ambiente, né, principalmente flutuando, que já é incomum fisicamente, né, Sim. e encontrar alguma coisa diferente. Né, algo que a gente não tem costume, lucidamente, conscientemente, de estar. Então, esse medo do desconhecido, né, ele impera nesse momento. Né? Onde eu vou estar? Com quem eu vou me encontrar? Será que eu vou encontrar espíritos? São espíritos que eu considero que são maus ou malignos, né? Ou são espíritos de luz? São anjos? São parentes? Será que eu consigo entrar em contato com tudo isso, né? Então, isso nesse momento pode fazer com que a gente não aproveite também, né? E a partir do momento que a gente vai conhecendo, a gente vai dando mais liberdade, né? Então, o fator medo, ele impera em vários sentidos, né? Até no nosso dia a dia, fisicamente, o contato com o outro, isso já impede, né? Então, o reflexo disso que nós somos aqui, ele vai ser expresso quando a gente estiver lá, né, fora do corpo. Né? Então, nós falaremos sobre questões emocionais mais para frente, né, Erika? Sim. Então, um dos pontos que você citou que eu penso que é bem importante é o conhecimento, né? Para a gente poder superar os mitos, as nossas crenças, né? Eu acho assim, independente até de religião, se a pessoa tem uma religião, né, e gosta de seguir esse... É como um caminho, né? De direcionamento para a vida, né, para o seu comportamento, isso talvez, dependendo como a pessoa enxerga a própria religião, o próprio caminho, ela pode ter projeções, né, astrais, e com certa lucidez. Né? O Moisés conta de um amigo que é pastor de igreja, né, que eu me lembro que ele contava, né, e que ele tinha uma certa habilidade e ele lembrava de algumas coisas, né, mas a intenção dele dentro da religião e aquilo que ele colocava era tão verdadeiro, né, que dava a possibilidade dele enxergar algo a mais. Então, talvez a gente tenha que pensar nesse sentido também. Né? Apesar de estar dentro de um conceito, de alguma coisa, isso não impede da pessoa também enxergar algo a mais. Ela vai enxergar dentro daquilo que ela conhece, né? Ou daquilo que ela se permite enxergar, né, a mais. E é interessante dentro disso também a gente pensar no seguinte: bom, estou saindo do corpo, ou não sei muito bem o que é isso. Então tem algumas sensações que a gente tem no corpo, né? Sim. A gente chama de sinalética, né? Para quem não é familiarizado, são sinais, né, de movimentações energéticas no corpo, né, que te dá a possibilidade de perceber que você está se deslocando ou se descolando. Né? Por quê? No momento que a gente vai se deslocar do corpo, existe uma reverberação, né, desses centros de forças que nós chamamos de chakras, né, que são os centros de forças que fazem as trocas energéticas, né, do plano astral com o nosso corpo físico. E existem algumas sensações, né? E essas sensações são bem, vou dizer que são bem assim táteis, mas dá uma sensação de elétrica no corpo. Acho que para quem já teve um formigamento, né? Ah, meu braço está adormecendo, minha perna está adormecendo, é quase isso, tá? Mas é uma sensação energética, como se fosse um choque bem leve que passa pelo corpo, e isso te dá a possibilidade de se deslocar. E nesse momento,
que você está se deslocando, né, você como consciência, né, não como corpo, você se desloca por um veículo mais sutil, menos denso que o corpo físico, que nós chamamos de corpo astral, ou psicossoma. Então, quando você se desloca para esse veículo, a possibilidade de você movimentar o corpo físico é menor, porque você já está um pouco longe dele. Então te dá a sensação que você não consegue mexer os braços, as pernas, né? Não consegue falar, né? Dá a impressão que você não está respirando. Essa famosa catalepsia projetiva é um dos fatores que mais, além do medo, né, que mais param as pessoas nesse processo. Né? E é interessante que isso tem estudos específicos até sobre a catalepsia projetiva. Né? Então, são, acho que, dois fatores principais assim, que a gente pode levantar como desafios da saída do corpo. Né? E eu acho que é interessante, né, Érica, colocar isso também, que a partir de uma vontade a gente consegue superar isso, né? O que você acha? Sim, aliás, assim, juntando com o que você falou agora, com o que a Débora colocou, é necessário fazer PA, né? Eu estou aqui selecionando um pouquinho as perguntas para a gente seguir no tema aqui, depois a gente vai vendo todas as outras perguntas. É necessário fazer PA? E aí você falou da vontade, eu queria te perguntar, Zé. Eu chamo você de Zé, Pode Ale, chamar né? Zé, Zé. Zé Zalê. Ale, Zalê. Zalê. E Zé, Tondaro está por aí também. que te chama de Zalê. Zé, me fala um pouquinho, depois eu falo do meu objetivo, mas qual que é o seu objetivo de realizar a projeção astral lúcida, né? Até para responder um pouquinho para a Débora sobre é necessário fazer PA, né? Qual que é o seu objetivo? Sabe que acho que quando eu era adolescente, assim, sempre tive vontade, porque meu pai falava sobre desdobramento, né? Minha Uhum, irmã, a Hannah Bix, que está aí também, sim, falava, né? Estudava. sim. E minha irmã, a Bia, também. E eu comecei a ver isso também na adolescência, mas não via como um objetivo de crescimento espiritual. Eu via como algo assim de possibilidades, né, de viajar flutuando pelo espaço, pelo universo, né, pelos países, conhecer lugares. E eu lembro que tinha um livro, acho que eu tenho ele ainda, acho que é da minha irmã também, do Tao Te King, né? Tá, tá aqui. Uhum, E ele falava assim, olha, você pode conhecer tantos lugares que você queira sem sair da onde você estiver, né? sim. E isso eu falei, puxa vida, acho que isso tem a ver com desdobramento, eu falei na época. Né? Uhum, Só que não via como uma questão de crescimento. Daí, quando eu conheci o SEC, e, e na palestra, né, sobre projeção astral, o Moisés colocou sobre essa possibilidade de crescimento através da projeção astral, né, do uhum, autoconhecimento. Eu falei, puxa, eu acho que talvez isso seja um caminho interessante para mim, né, já que eu busco isso dentro de mim, né, e seja algo que eu procure realmente. Né. E assim estudo até hoje. Então, um dos objetivos realmente é usar a projeção astral como uma ferramenta de evolução, né? uhum. E que também é um assunto muito vasto, né? Que daí a gente pode ir para autoconhecimento, para conhecimento do planeta, das coisas do planeta, do universo, da ajuda das pessoas, né? Do auxílio, né? Das assistências, e aí por aí vai, né? As coisas vão se ampliando. Né? E acho que é um dos objetivos, né? Quando a gente Sim. enxerga dessa forma, a gente dá mais ênfase, né? E dá mais ênfase. Tem uma outra palavra que eu esqueci agora, mas você coloca isso como um impulso, né, para a sua Prioridade? própria vida, né? Uhum. Seria uma prioridade, mas seria um impulso para a sua própria vida, né? Uma E motivação? uma motivação, né? Para qualquer coisa na vida, né? Porque através dela a gente pode expandir tanto a consciência, né, que é algo ilimitado realmente. Né? E para você, Érica, o que Também, é? também, né?
Aqui, eu escrevi aqui um pouquinho para me lembrar, né, de falar o que eu pensei. Porque quando a gente faz uma pergunta dessas para a gente mesmo, né, porque eu É, quero fazer a projeção astral, leva a uma grande reflexão, né? E aqui eu queria contar um pouquinho da minha história, do meu histórico aqui no SEC para chegar nessa resposta, né? Aqui eu coloco, a gente, né, eu, você, né, todo mundo aqui que está no Centro de Estudos, a gente teve a felicidade, o desafio de conhecer o Moisés Zagui, né, nessa vida, ou de reencontrar, né, o Moisés nessa vida. E ele é o exemplo, né, de uma pessoa que eu quero ser, né? Que ele é o exemplo? Ele é o exemplo de uma pessoa absolutamente linear energeticamente, estável, equilibrado, organizado internamente, né? E assim, essa forma, né, né, de ser assim, eu acho que eu conheci só uma pessoa nessa vida, nesse plano físico, que foi o Moisés. E eu pensei assim, José Alexandre, eu pensei, se ele pode ser, todos nós podemos ser, eu quero ser sim, assim, né? Porque imagina só, né? Você não tá no bom humor, mau humor, no estar bem, estar mal, estar tranquilo, estar estressado. A gente sempre no nosso emocional tá naquela onda, né? Ora tá bem, ora tá mal, acontece alguma coisa, né? Te deixa mal. Aí você tenta se equilibrar e fica naquela onda. Eu falei assim, não, eu quero ser como ele, porque a gente acompanhando Moisés, a gente vê tudo que ele é. Eu falei assim, não, eu quero também ser assim, né? E é a primeira vez, porque eu estudo espiritualidade desde os meus 13 anos, mas é a primeira vez que eu entendi como é que se une todo esse conhecimento de espiritualidade, que é muita coisa, no nosso trabalho prático do dia a dia, né? No nosso dia a dia. E aí foi isso, tá bom. Então, se ele pode ser, eu também quero ser, né? E como que ele conseguiu, né? Então, uma das coisas que ele mais comenta nos livros, nos vídeos, é que desde os 7 anos de idade ele faz projeção astral lúcida diariamente. Isso fez com que ele tivesse uma amplificação, né, da percepção, do conhecimento, do entendimento do que é a vida, de energia, dos relacionamentos, do planeta, do universo, das múltiplas consciências que existem, né? Sobre a vida, sobre a origem da vida, sobre o sentido da vida, eu falei, nossa, quero isso, né? Então, porque de repente a gente fala assim, ah, eu quero evoluir e crescer, e às vezes fica um pouco distante. Nossa, o que é evoluir e crescer, é, né? Então, é interessante, só que aí, voltando aqui a Débora também fez uma pergunta aqui, que eu acho que ela falou se a PA ajuda na parte emocional. Deixa eu ver, a Débora colocou, a PA pode afetar de alguma forma a nossa parte emocional? Sim, na verdade, a nossa parte emocional, né? Porque eu falei, a primeira coisa que eu falei assim, eu quero ser igual o Moisés, né? Eu quero ser linear, equilibrada, tranquila, organizada, né? E quanto mais a gente vai trabalhando as nossas dificuldades, e eu falo dificuldades emocionais, significa um mau humor, raiva, inveja, ciúme, dificuldade de relacionamento, no trabalho, na família, com amigos, quanto mais eu consigo trabalhar isso em mim, mais eu consigo lucidez. Quanto mais eu consigo lucidez no físico, mais eu vou conseguir lucidez no momento que eu estiver em descoincidência, né, à noite, quando eu deixo meu corpo físico, eu estou descoincidida. Então, quanto mais eu consigo trabalhar isso no físico, eu vou ter mais lucidez no astral. Mais lucidez em projeção astral, mais conhecimento eu vou conseguir ter. Mais conhecimento eu consigo ter, mais lucidez. Então, para mim, é uma espiral ascendente, né? Quanto mais eu trabalho aqui no físico, mais eu consigo melhorar no astral e assim vai indo, e assim a gente vai subindo, né? Gostaria de comentar alguma coisa até aqui do que eu falei? eu vou comentar duas coisas que Hum, me lembraram algumas coisas que você relatou aí. Foi muito legal. Teve uma vez uma pessoa, né, quando a gente fazia as práticas ao vivo no SEC São Paulo, ela foi acho que umas 4 vezes.
Então ela fez 2 vezes a prática de projeção e 2 vezes a prática de clarividência, né? E a gente alternava, um dia era projeção, no outro dia era clarividência, a gente alternando assim. E ela me perguntou um dia assim, ela fez essa pergunta, qual era o motivo da projeção astral, por que nós deveríamos aprendê-la, né, ou realizar. E depois ela viu alguns vídeos do Moisés, escutou áudios, viu vários vídeos, né, do próprio SEC, com vários coordenadores, e ela chegou à conclusão que para ela aquilo não tinha sentido, né? E que aquilo que ela estava vivenciando, né, de trabalho, de relacionamento, as coisas que ela tinha já valia a pena, que ela não via o motivo de evolução, né? Eu falei, bom, você está certa, né? Porque cada um tem um ponto de vista e tem um motivo, né, da vida, né? Sim. Mas é interessante que ela conseguiu enxergar algumas coisas e daí ela não pôde negar, né? Sim. E ela teve sensações durante a prática, né? Que daí deixou ela um pouco confusa. Mas assim, talvez no momento ela não tenha encontrado realmente, né? Eu não digo que isso aí seria o caminho do santo graal, né, dentro disso, mas acho que cada um tem seu momento, cada um encontra seu caminho, né? E eu também acredito se é algo natural, né, quase que fisiológico nosso, né, mesmo que a gente não perceba essa questão da projeção astral, em algum momento, acredito eu, cada um no seu tempo vai entrar em contato com isso, né? Já que é algo natural, né? A gente não temos como negar isso. Então, cada um no seu tempo vai encontrar de alguma forma, né? E a outra questão sobre essa linearidade do Moisés, vamos supor que alguém coloque isso em dúvida. É lógico, né? Ninguém tem uma clarividência suficiente para enxergá-lo como ele é, todas as coisas que ele faz, as energias, né, as consciências que estão, o nível de consciências que estão à volta dele, né? Mas assim, o que eu enxergo é muito pouco, não é linear, é muito, as percepções são muito distantes, díspares, assim, momentâneas, né? Eu preciso de um certo tempo, né, de observação. Mas, para dizer um pouco assim, a nossa aura, da maioria de nós, as nossas emoções, né, esse pulso dos nossos chakras formam a nossa aura. Né? Então, em volta de nós ficam assim, todas as nossas emoções, sentimentos ficam ali rodando à nossa volta. E isso cria frequências, e as frequências a gente consegue observar ou identificar por algumas cores, né? Assim como a luz, né? A frequência do vermelho e do amarelo, tudo são luminosidades. Então, o pouco que eu enxergo, dá para se enxergar em mim e em algumas pessoas essa coloração. Né? Uma vez, eu acho que eu já falei algumas vezes isso, mas é bom colocar essa questão de linearidade. Uma terapia com ele, e frente a frente, conversando com ele, e a aura dele começou a ficar muito nítida para mim. E era muito linear. Não tinha, era uma cor, um amarelo para o dourado, que eu me lembro assim, e muito expandida. E eu pensei na hora, falei, nossa, essa pessoa realmente é equilibrada. Não tinha variação, né, de intensidade, de cor, né, não tinha, era uma coisa, para mim, parecia estática, assim, uma coisa única, assim. E ali eu fiquei observando. E depois vendo em outras pessoas, eu vi e falei, nossa, né, essa variação que nós temos, você falou, né, do humor, né, esse looping, né, que a gente faz e subir e desce, sobe e desce, né, não vi. Né? Então, dentro desse aspecto, né, não é fácil você encontrar pessoas equilibradas, né, que tenham a energia, né, que exteriorize isso dessa forma, né, que seja
isso. Né? Então, é linearidade. Então, todo o processo dele de vida, né, foi buscar esse autoconhecimento e esse crescimento. Né? Então, dentro disso que ele trabalha e o que ele passa para a gente, é para que a gente olhe e fale, olha, isso é possível de alcançar, né? É possível de ser, né? É possível você conseguir resolver as suas questões emocionais, né? Resolver o seu ego, né? Para que você se torne uma consciência livre, livre dos seus processos emocionais, né? E daí com isso, com certeza conseguiremos projeções mais altas, né? E mais lúcidas, né, Erika? Sim. Você sabe que a gente, nossa live agora é de uns 45, 50 minutos, né? Ao final a gente, às 8h50 a gente vai fazer uma exteriorização. Eu queria dar umas palavrinhas aqui, para poder fechar esse tema e entrar um pouquinho nas perguntas, né? Para responder as perguntas, Sim. né? Você sabe que na nossa vida, à medida que a gente vai se constituindo como pessoa, a gente vai criando inúmeras narrativas, histórias para a gente poder sobreviver. Um monte de coisa que às vezes pode ser compatível ou não com a realidade, né? E realmente a gente fazer projeções astrais lúcidas e querer ver de tudo, né? Tudo que a gente fez em outras reencarnações, tudo que a gente fez nessa vida, ele exige uma coragem muito grande, uma coragem de se enxergar, porque mesmo o que a gente acredita que a gente é uma narrativa, a gente cria uma história, nossa, quem é a Érica? Eu acho que a Érica é uma pessoa boa, que se importa com as pessoas, né? Muito esforçada, estudiosa. A gente vai criando uma narrativa da gente mesmo que nem sempre corresponde à realidade. Então, um ponto eu penso que é muito importante é do quanto a gente está disposto a enxergar a realidade de fato, porque isso vai fazer com que a gente realmente enxergue a vida, a realidade e tudo que está à nossa volta, tudo que existe, depende muito do quanto a gente está disposto a largar as nossas crenças, nossas bagagens, nossas histórias já pré-criadas, né? Isso é um ponto muito importante. Outro, você falou de conhecimento, né, José Alexandre? E a gente fez uma lista aqui de material de livros. Existem muitos livros sobre projeção astral. A gente separou alguns, se o Pichelli puder colocar aqui para o pessoal, porque quanto mais a gente se aprofundar, né, nesse tema, mais a gente vai ter sucesso, porque a gente vai estar numa imersão bem grande nesse tema. Sim, então, sim. eu acho que é bem importante para a gente poder todos os dias, de alguma forma, a gente está em contato com esse tema para que a gente possa aproveitar mais, né, a projeção astral, vencer os nossos medos, tudo isso. Então, se o Pichelli até puder colocar aqui, depois, né, colocar essa lista que a gente separou de livros, depois os CDs do Moisés, acho que seria legal, ele coloca aqui no chat. Enquanto o Pichelli faz isso, eu vou colocar algumas perguntas aqui, tá? Vamos Tá ver. bom. O Luiz coloca, o Moisés em seus áudios comenta bastante sobre a aceleração de nossas energias para descoincidir o corpo astral do físico. Como fazer isso? Como acelerar as nossas energias para isso? Pergunta para vocês, Alexandre. Para mim, É, isso tem. No final a gente vai colocar até um exercício, mas o final aproveitando. já é agora, pode É isso aproveitar. que eu olhei o relógio e ia falar, só que o final é agora, É, né? Então, o que é interessante? Vamos colocar no momento de deitar. Vou dar uma resumida, mas é interessante a gente pensar. À noite, o tempo que a gente tem para se deitar. Fazer uma alimentação leve, né? Um tempo antes de se deitar. Realizar um alongamento, que você pode fazer um alongamento bem leve para distensionar o corpo um pouquinho. Preferencialmente você pode deitar-se de costas, né, para você conseguir encaixar o corpo bem. E você pode manter o ambiente bem silencioso. Né, e daí você pode fazer uma circulação de energia. Né? O que é a circulação de energia? Através da sua vontade, você pode começar pela imaginação, como se tivesse uma energia, né, uma esfera de energia que está na sua cabeça e vai passando por todo o seu corpo.
até chegar nos pés e depois volta. Né? Você vai fazendo isso, mantendo a velocidade, ou você vai acelerando isso, né? Esse pensamento como se você estivesse movimentando cada vez mais rápido. Essa intenção, né, de fazer isso acelerar vai fazer com que acelere os processos energéticos do seu corpo. Né? Então, através de uma imaginação, isso pode criar, né, algo real, físico. Né? Então, um dos modos é esse, tá? Que a gente pode ter. E acelerar as energias. Com isso, todos os chakras eles começam a reverberar praticamente no mesmo ritmo, né? Na mesma frequência. Isso faz com que o seu corpo se descole. Né? Nesse momento de descolamento, que dá essa vibração intensa, a gente chama de estado vibracional. Né? Uma das formas é essa. O pessoal aqui está perguntando duas coisas. Só respondendo, a gente pretende sim ter um curso online de projeção astral. A Lissa, né, que está colocando aqui, essa live está gravada, ela vai ficar, né, disponível aqui no Instagram. E no descritivo eu vou deixar a lista de livros, CDs, tá? Então, para o pessoal não perder, tá? Ah, e outra, depois eu vou fazer alguns vídeos falando sobre alguns livros também. Né? Ah, legal. Eu nem vou falar agora, porque daí vai ficar para gravação. Sim. Mas é um livro muito bom, esse livro também. Ah, posso seguir aqui na próxima pergunta? Pode seguir. Pode. Tá. Jacinto pergunta: como aumentar a nossa lucidez no dia a dia? Ah, tem várias formas de aumentarmos, né? A questão é a gente entrar em contato com as coisas que a gente faz de uma forma mais intensa no sentido hora. Né? Tentar compreender mais aquilo que a gente está fazendo, sair um pouco do mecanismo, né, que a gente cria, né, de automático. Né? A gente faz as coisas automáticas, parece uma linha de produção. Né? Então, quando a gente toma a ciência daquilo que a gente está fazendo, né, e se coloca realmente para aquilo como um foco, né, a gente vai conseguir fazer esse foco para muitas coisas da nossa vida. Né? Provavelmente isso numa projeção astral se amplie, né, porque você já está treinando isso no seu dia a dia, né? Está se organizando de certa forma. Isso faz parte de uma organização de um comportamento também. Né? Então, por exemplo, quando eu estou fazendo cálculos de estrutura, estou fazendo cálculos de estrutura. Quando eu estou, por exemplo, aqui na live, estou fazendo live. Né? Quando eu vou dormir, também vou dormir. Né? Nós ficamos normalmente com diálogos internos, né? De coisas, questões que a gente não consegue resolver durante o dia. Mas a gente tenta, a cada momento, e falar assim, não, estou aqui agora fazendo isso. Isso é um treino. É estar fazendo aquilo, né, sem o automatismo. Uhum. Estar realmente realizando. Né? Acho que é uma das coisas, né, Érica? Sim, sim. Além de outras práticas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, se você está dentro do seu quarto, ou em qualquer ambiente, né? É procurar, assim, prestar atenção em tudo que existe, né? À sua volta de objetos, tetos, cores, fechar os olhos, procurar reproduzir bem mentalmente, abrir os olhos, ver se você conseguiu captar tudo, porque quando a gente faz isso pela primeira vez, a gente fecha os olhos e a gente perde muita coisa, né? Quando a gente fala assim, nossa, isso eu não vi, aquilo eu também não vi, né? Tá, todos os aquele outro dias, né, também. e não viu. Não. É. Então é bem legal fazer algumas práticas assim também, né? A gente tá 8h44, acho que dá tempo de mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é uma pergunta. Vini, segundo Moisés, é importante levar em consideração o lugar e as pessoas perto quando se fala de experiências ruins na projeção astral. Não entendi se é uma pergunta, porque está sem ponto de interrogação ou se foi uma colocação. Você entendeu? Se for uma colocação, é Uhum. importante levar em consideração o lugar e as pessoas perto quando se fala em experiência ruim. Por exemplo, se você comentar isso com alguma pessoa que teve uma experiência ruim, a Uhum. conversa se prolonga e começa a ficar pior, né? Se for essa a questão, né? Se você colocou. Uhum.
Então, acho que para qualquer coisa, né? E ainda se tratando dessas questões, ela pode ficar pior, né? Se for isso que eu entendi, né? Mas é algo assim, mesmo que tenha alguma experiência ruim, a gente sempre tira algum proveito disso, Sim. né? Então a gente tem que medir o que é ruim, né? Às vezes tem coisas que a gente fala, puxa, não foi tão boa, mas acho que eu aprendi alguma coisa, né? Tentar olhar isso de alguma outra forma. Acho que ainda cabe uma outra pergunta aqui. O Edu Prata, colocar assim: eu ainda tenho que enfrentar a minha ansiedade. Como posso melhorar isso? A ansiedade é a maior, acho que é uma das coisas que as pessoas Campeã, também né? é um desafio, viu? É um desafio, porque a gente sempre coloca expectativa, né, do que vai acontecer, né? Então, quando a gente cria expectativa, né, as nossas emoções estão a mil, então isso vai prender a gente no corpo, não tem jeito, né? Acho que é o fato assim, vai estudando, aprendendo a relaxar, né, coisa que a gente não sabe, né, a gente não sabe relaxar realmente, vai aprendendo esse movimento, né, e deixar, falar assim, olha, eu vou tentando, o dia que eu quero que aconteça, mas o dia que acontecer vai ser muito bom, vai fazendo, sem expectativa, né, vai aprendendo a se conhecer, movimentação energética, né, qual é o momento que você consegue realmente ficar sozinho com você, né, tem várias questões isso daí. E isso vai fazendo com que você até mude o foco da ansiedade, né? Uma respiração, uma música que te leve a isso, né? Essa tranquilidade. Né? É, Acho que é. o que eu iria sugerir para o Edu é isso mesmo: exercícios de respiração diária, porque a própria respiração profunda, diafragmática abdominal, ela estimula o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. Sim, Diminui o nível, né, dos hormônios do estresse, diminui a frequência cardíaca, diminui a ansiedade. Então, Edu, eu sugeriria praticar diariamente respiração e meditação. Até uma meditação pautada, né, em respiração ou em outros fatores, né, de contemplação, objetos, tal, mas acho que uma respiração seria uma boa ideia para você começar, uma Edu. boa ideia. É, Bom, eu acho que eu preciso dar o último aviso aqui para a gente poder fazer a nossa exteriorização. Aviso muito importante. No dia 5 de março, no Mosteiro São Damião, né, que fica entre Amparo e Morungaba, a gente vai ter um domingo muito especial, que vai começar das 10h30, né, e vai até as 17 horas, em que a gente vai ter imposição de mãos, aberto para todos que quiserem vir receber em São Damião, prática de bioenergias, e a gente também vai ter a peça do Gandhi, né? Que é uma peça que o João Signorelli já fez lá em São Damião, e a gente está trazendo ele de novo para que outras pessoas possam vir conhecer São Damião e assistir essa peça maravilhosa do Gandhi. O investimento para ver essa peça é R$ 50, totalmente revertida para os projetos, né, de São Damião, e também, né, para o trabalho do João Signorelli também, né? E aí a gente, né, vai ser dia 5 de março, é um domingo, e a gente vai começar a ter, né, trabalhos mesmo abertos ao público, atividades abertas ao público em São Damião. Então, pessoal, né, vamos estar aqui nos preparando aqui para a exteriorização. A gente tem feito exteriorização de energias para os amparadores do SEC, para a gente poder auxiliar no que está acontecendo no planeta. Tantas coisas, né, José Alexandre, acontecendo no planeta, sim, e a gente pode levantar as mãos e doar as nossas melhores energias para que a gente possa ajudar nas assistências espirituais para o planeta. Então eu convido todos vocês, se alguém nunca fez, apenas relaxe. Eu vou pedir agora para vocês fechar os olhos, relaxem. Mesmo quem nunca fez, eu vou conduzir, então vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? Então eu vou pedir para vocês fechar os olhos, relaxarem.
Levantem as mãos, né? E leve sua atenção para as palmas das mãos, né? Trazendo um sentimento de agradecimento, de harmonia. Vá sentindo que pelas palmas das suas mãos sai as suas melhores energias, né? Sinta a saída da energia pelas palmas das mãos. E essa energia vai ser direcionada para os amparadores espirituais, para que eles possam fazer muitas assistências espirituais no planeta. Então lembre de manter os pensamentos elevados, sentindo a energia saindo das mãos e vá mantendo o foco nas palmas das mãos, sentindo a saída da energia. Se você perdeu a atenção ou foco, não tem problema. Traga de novo a sua atenção para a saída da energia pelas palmas das mãos, direcionando para os amparadores espirituais, procurando manter um sentimento de agradecimento, de tranquilidade e harmonia.
Exteriorização finalizada. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, né? A sua presença, né, Zé? Foi muito bom estar de volta com Foi você muito aqui. legal. Foi bom, né? Período do final do ano a gente para, mas sempre há essa vontade de voltar, né? A conversar e colocar, conversar com vocês, né? É isso aí, trocar Sim. experiências. Agradeço também, Érica. Muito obrigada. E lembrando que eu Obrigado. vou colocar no ar os vídeos e a gente vai colocar listas de CDs, de vídeos, né? De livros, né? Tá bom? Tá Então, certo. Obrigado, pessoal, pessoal. boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa Até noite. Obrigado, mais. Érica. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.